Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Everson e vamos aprender mais um pouquinho aí, ok? Hoje nós vamos estar aprendendo aí sobre os números racionais, adição algébrica dos números racionais. Só que antes disso, pessoal, nós temos que voltar um pouquinho para falar sobre os números primos e também decompor em fatores primos e o MMC, ok? Então, na aula passada eu fiquei devendo isso daqui para vocês, né? Lembra, representar na reta numérica o número 11 sobre 4. Então, vamos lá. Uma maneira, eu dividi aqui, 11 por 4. Quanto que dá, pessoal, se dividir 11 por 4? Então, está aqui a divisãozinha, vai dar 2,75. Onde é que vai estar o ponto 2,75 na reta numérica? Então, vai estar para frente um pouquinho do 2 ali, né? Vamos imaginar aqui no meio, 2,5. Um pouquinho para frente, 2,75, tudo bem? Um modo, Outro modo, 11 sobre 4, certo? Agora, gente, eu vou pegar o 11 sobre 4, eu vou tirar 4 dali. 4 sobre 4, repete a parte de baixo, estou tirando aqui em cima, tá? 4 sobre 4, tirei mais 4 dali, 4 sobre 4 e sobrou 3. Posso somar as frações que têm o denominador iguais. Então, somando aqui, 4 mais 4, 8, mais 3 vai dar 11. O que deu aqui? 4 sobre 4 vai me dar um inteiro, certo? 4 sobre 4, um inteiro. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e sobrou 3 quartos. Tá vendo? 2 inteiros e 3 quartos. Vem aqui para me mostrar para vocês agora onde é que vai estar posicionado o 11 sobre 4 lá, ou 2 inteiros e 3 quartos. Dá uma olhada aqui. Olha só, na minha reta numérica, né? 0, 1, 2 e aqui o 3. Tudo bem? Então, eu quero achar esse número aqui, ou é a mesma coisa que 2 inteiros e 3 sobre 4. Vamos lá, 2 não está aqui? Melhorar, né? Agora ficou melhor. 2 está aqui. Então, vai estar para frente, né? O denominador não é 4? Entre o 3 e o 4, eu vou dividir em 4 partes. Então, aqui está metade, um aqui e um aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Dividir em 4 partes, certo? Olha só, eu não vou pegar 3 de 4, então 1, 2, 3. Aqui, 2 inteiros e 3 quartos. Aqui, vai estar a fração 11 quartos ou 2 inteiros e 3 quartos. Ok? Tudo bem? Então, sempre para frente aqui da metade. Se posicionar aqui vai estar errado. Para cá também vai estar errado. Tudo bem? Fácil, né? Vamos lá então. Vamos aprender agora sobre os números primos. Tem um desafio aí para você. Olha só. A soma de minha idade e a de Lili, a minha cachorrinha, é igual a 40 anos. Ok? Veja bem, sabendo que sou mais velho e nossas idades são dadas por números primos. Quais são nossas idades? Então, primeiro eu vou voltar lá para saber o que é os números primos. Quais são os números primos? Vamos lá. A palavra primo vem do latim que significa primeiro. Então os números primos são os primeiros, certo? Olha só. Números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Agora, o que eu aprendi com uma aluna na sala de aula? Os números primos possuem 2 contas. Professor, 2 contas, isso? Somente 2 divisores. Se tiver mais de 2 contas, aí não é número primo, é um número composto, ok? Então, os números compostos ou não primo são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Assim, os números naturais compostos são formados pela multiplicação dos números primos. Olha aqui um exemplo. O 8, eu posso escrever da seguinte forma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? O 15 também eu posso escrever 3 vezes 5, que vai me dar 15. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês outra coisa interessante. Então, como é que a gente vai descobrir sobre os números primos, tá? Então, nós vamos usar aqui o crivo de Eratóstenes, tá? Foi um matemático grego, tá? Que contribuiu aí para encontrar os números primos, entre outras contribuições que ele já teve para a matemática. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos utilizar o crivo de Eratóstenes. Lembrando, tá? Os números primos possuem apenas 2 divisores, ok? O 1 e ele mesmo,
tá? Determinar os números primos, nós vamos encontrar os números primos entre o 0 e o 30. Lembrando que os números primos são infinitos, tá? Nós vamos fazer somente até o 30. Então agora é o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês, vocês vão fazer essa tabelinha aí no seu caderno, ó, faça do jeito que está aqui, porque depois nós vamos usar ela, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês, então faz aí no seu caderno, já voltamos.
Pronto, pessoal? Fez a sua tabelinha aí? Então agora nós vamos descobrir quais são os números primos entre o 0 e o 30. Lembrando que os números primos são infinitos, hein? Ai de você se eu descobrir que você está falando por aí que eu falei que os números 30 só vai do 0 ao 30. São infinitos, ó. Nós vamos descobrir do 0 ao 30. Então, ó, lembrando, os números primos têm dois divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Então, ó, você fez sua tabelinha, né? Então é o seguinte, o 0 não dá para dividir por 1 e nem por ele mesmo, vai dar 0. Então, o 0 não é um número primo. Risca ele aí no seu caderno. O número 1 só dá para dividir por ele mesmo. Então, por isso que o 1 não é primo. Tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Agora, olha aqui para o 2, ó. Observa, o 2, dá para dividir o 2 por 1 e dá para dividir o 2 por ele mesmo. Lembrando que são divisões exatas, tá? Então, ó, dois divisores. Ah, então o número primo, desculpa, o número 2 é primo. Circula ele aí. Circulou? Foi lá? Agora, ó, vem comigo. O número 4. Todos os múltiplos de 2, nós vamos riscar. Por quê, professor? Ó, então você vai riscar o 4, o 6, o 8, tudo que está nessa coluna vai riscar, porque são números pares. Porque, ó, vamos pegar exemplo aqui, ó, o número 4. Olha só, o 4 dá para dividir por 1. O 4 dá para dividir por ele mesmo, certo? Só que o 4 é par, dá para me dividir por 2. Quantas contas eu tenho? 3 contas. Ah, então 4 não é número primo. Assim como todos os outros números pares. Não vai ser primo, então você vai riscar eles. Tudo bem? Riscou? Agora vamos para o próximo aqui, ó, o 3. O 3 é primo, porque dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Olha só, o 3 dá para me dividir por 1, certo? E o 3 dá para dividir por ele mesmo. Então, 3 é primo. Ah, então você vem aqui, ó, e circula o número 3. Agora, vamos pensar os múltiplos de 3, na tabuada do 3. Então, 3, 6, 9. Opa, então risco 9. Por quê? Eles têm mais de 2 divisores, não é primo, tudo bem? Então, vamos riscar o 9 e todos os múltiplos de 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12 já está riscado, risca o 15, 18 já está riscado, 21 é múltiplo de 3, risca, né? 24 e o 27. 3 vezes 9, 27 e o 30 já está riscado, ok? Já conseguiu compreender o que são os números primos? Que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então vamos seguir, ó, número 5. A mesma coisa, gente, ó, o 5 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então o 5 é um número primo. Não tem mais divisores. A mesma coisa, todos os múltiplos de 5 nós vamos riscar. Então risca aqui, ó, o 25, porque o 15 já riscamos, e o 0 já riscamos também, né? O que são os múltiplos de 5? Todos os números que terminam em 0 e que terminam em 5 já estão riscados. Quem é o próximo? O 7, ó, a mesma coisa. 7 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Os múltiplos de 7 nós vamos riscar, né? 7, 14 já está riscado, 21 já está riscado, certo? Risco todos eles. Agora, ó, terminou lá, ó, 7. Eu venho aqui para o 11. Por que o 11 é primo? Porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, veja, o 13, a mesma coisa. Pensa comigo, o 13 não tem na tabuada do 2, nem do 3, nem do 4, nem do 5, nem do 6. Por isso, ele é um número primo. O 17, o 19, o 23 e o 29. Então, tá aí os números primos entre o 0 e o 30, tudo bem? Olha aí, ó, despoluí lá para vocês. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e o 29 são os números primos entre o 0 e o 30. Lembrando, os números primos são infinitos. Só fizemos entre o 0 e o 30, ok? Então, ó, despoluí mais um pouquinho, ó. Os números primos são infinitos. Muito bem? Viu que é os números primos? Se tiver mais de 2 divisores, então não é primo. Agora, olha só. Vou voltar lá para você ver naquele slide lá, ó. Mais um, mais um, mais um. Aqui, ó. O 2 é primo, o 3 é primo e o 5 também é primo. Viu? Ó? Os números compostos posso escrever com a multiplicação dos números primos. Tudo bem? Vamos voltar lá? Aqui. Muito bem. Agora, ó, aprendemos sobre os números primos? Vamos aqui matar a charada do nosso desafio, ó. Sabendo que sou mais velho e as nossas idades são dadas por números primos, a soma de nossas idades
é 40, certo? Então, ó, vem aqui no quadro para você ver, ó. Eu vou passar para vocês uma possibilidade. Existem 3, depois vocês vão tentar descobrir. Desafio para vocês, ok? Então, ó, olha só. A minha idade mais a da cachorrinha vai ter que dar 40, ok? Certo? Olha lá. Vamos voltar aqui, depois vamos para o outro, ó. Quem que eu vou colocar aqui, ó, dos números que nós descobrimos para dar 40? Então, se eu colocar, vou pegar o maior de todos, ó. Opa, ó, vou pegar o 29, certo? Porque eu já tenho a cola no seu caderno, o 29, tá aqui, ó. Quem que eu vou colocar aqui, ó, que vai dar 40? Números primos. 29, vamos pensar no 3, vai dar? Não, né? 29 mais 3, não vai dar. 29 mais 7, também não vai dar, estou indo por estimativo. Então, se eu colocar o 11 aqui, ó, vai dar. Ó, 11 é número primo. 29 mais o 11 vai dar 40. Agora, vou deixar para vocês aí, ó, tá? Existem mais 2 possibilidades, um desafio, na próxima aula eu conto. Quem que você vai colocar aqui e aqui que vai dar 40? Lembrando que nós fizemos até o 30. Para você descobrir aqui, ó, você vai ter que procurar os números primos até os 50. Então, você já descobriu como faz. Então, faz a tarefa de casa aí, procura entre o 0, depois do 30 até o 50, quem são os números primos. Aí você vai conseguir resolver isso daqui, ok? Na próxima aula eu conto lá para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, ó, decompor em fatores primos, ok? Como é que eu vou decompor o 24 em fatores primos? Olha só, vem aqui no quadro. Decompor o 24 em fatores primos. Então, ó, os números primos é o quê? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai. Eu vou pegar esse 24 aqui e vou dividir ele em números primos. Desse lado aqui, ó, só pode existir números primos, ok? Só os números primos. Isso aí vocês já fizeram lá no sexto, nós estamos recapitulando. Então, ó, o 24 é par? É. Então, dá para dividir por 2. Então, eu ponho 2 aqui, ó, eu vou dividir. Quanto é metade de 24? É 12, né? Certo? Dividido por 2 é metade. É par? Sim, professor. Então, dá para dividir de novo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. É par? Mais uma vez por 2. Ok? 6 divididos por 2 dá 3. Ó, 3 só dá para dividir por ele mesmo, porque ele é um número primo. Então, tá aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, olha só. O 24... eu posso escrever dessa forma. 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 3, ó. 2 vezes 2, mais uma vez o 2, será que está aparecendo? Deve estar, né? E o 3. E também eu posso escrever na forma de potência, gente, que vocês também aprenderam nas aulas anteriores, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3, ok? Então, isso é decompor em fatores primos, certo? Ó, um exemplo aqui que já está prontinho. Vou decompor o 72, depois o 116 e o 231. Números primos. Desse lado, só pode aparecer números primos. Então, ó, 72 dividido por 2 dá 36. É par, então dá por 2 de novo. Dá 18. 18 por 2 dá 9. Ó, 9 só dá por 3. 3 por 3 dá 1. Então, 72, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ok? Mais um exemplo. Ó, 116 é par, dá para dividir por 2. 58. Então, dá por 2. 29, gente, é um número primo. Só vai dar para dividir por ele mesmo. Então, ó, 29 dividido por 29 dá 1. Muito bem? Opa, passei. Ó, 231, mesma coisa. Como é que eu sei que o 231 dá para dividir por 3? Ó, aprenderam no sexto ano. Regra de divisibilidade. O que eu faço? Somo os algarismos. Somando os algarismos, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. O 6 tem na tabuada do 3, então dá para me dividir por 3. Dividido por 3 vai dar 77. 77 dá para dividir por 7, que dá 11. O 11 é um número primo. Ó, então só dá para dividir por ele mesmo. Então, ó, 231 eu posso escrever 3 vezes 7 vezes 11. Tudo bem? Ok? Então, agora, para me parar de falar um pouquinho, que eu estou falando demais, vocês vão pegar esses números aqui, ó, e vão decompor em fatores primos. Vou dar um minutinho aí para vocês, tudo bem? Então, vamos praticar lá.
Ok, pessoal? Resolveu aí? Ó, antes de eu resolver ali para vocês, anota aí no seu caderno, quem tem internet em casa, tá? Tem um joguinho muito legal lá que é sobre os números primos, é esse site aqui, ó. Então você escreve lá, ó, coquitos.pt/números primos, tá? Lembrando que esse joguinho só funciona no computador, tá? Ainda não tem versão para o celular. O que é esse joguinho? Tem uma tabela lá e aqui dentro vai ter números primos. Aí você vai clicando aqui, ó, nos números primos e vai passando de fase. É muito legal esse joguinho, tá? Então quero ver você chegar aí no nível 10 em menos de 1 hora de jogo. Então é bom para praticar sobre os números primos, ok? Então agora, ó, vou resolver 2 desse daqui que vocês fizeram aí, tá? Vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui, ó, o 20 e o 70, tá? Então vamos lá, ó. Decompor o 20 em fatores primos. O 20 é par? É, então dá para dividir por 2. A metade de 20 dá 10. O 10 é par? É, dá para me dividir por 2 de novo, ok? Então, ó, a metade de 10, 5. O 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, então terminou. Ó. Então o 10... eu posso escrever assim, ó, 2, eu vou escrever na forma de potência, tá? 2 elevado ao quadrado vezes o 5. Tudo bem, ó? 2 vezes o 2 se repete, então, elevado ao quadrado, ok? Então agora vamos pegar ali o número 70. Pronto aí? Vamos lá, ó, o 70. 70 é um número par? É, então dá para me dividir por 2. Quanto é a metade de 70? A metade de 60 é 30. Mais 5, então vai dar 35. Com 35, 70. Ó, múltiplos e divisores. Todo número que termina em 5 dá para dividir por 5, ok? Ó, 35 dividido por 5 dá 7. O 7 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então terminou. Ó. Então, o 70, certo? Posso escrever 2 vezes 5 vezes 7. Tudo bem? Vamos para outros ali? Bom, aprendemos sobre os números primos. Agora nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum. O que é o MMC? Então, ó, eu vou calcular o MMC entre o 12, o 15 e o 30. São 3 números. Então você pode fazer do seguinte modo. Múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36. Múltiplo de 15, 0, 15, 30, 45 e assim vai. E o múltiplo de 20, 0, 20, 40 e assim vai. Gente, o que é o MMC? É o menor de todos, que é múltiplo e que é comum entre esses 3 números. Olha só, está destacado aqui, ó. Então, quem que é o menor de todos? É o 60, que é comum entre os 3 múltiplos. Então, 60 é o mínimo múltiplo comum entre o 12, o 15 e o 30, ok? Segunda forma que dá para você fazer, ó, a mesma coisa, tá? Ó, 15, o 12 e o 20, que é o que estava lá, certo? Ó, vou decompor eles simultaneamente em fatores primos, ó. O 12 é par? É, então dá para dividir por 2. E o 20? Também. Professor, mas o 15 não é. Exatamente, então o 15 você vai abaixar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, 12 dividido por 2 dá 6. O 15 não dá? Abaixa ele. O 20 dá para me dividir? Dá, então deu 10. Agora nessa linha, ó, o 6 é par e o 10. Então, de novo, eu vou dividir por 2. A metade de 6 dá 3. O 15 não dá? Abaixa. A metade de 10 é 5. Agora, olha nessa linha, gente. Eu tenho 3, o 15 e o 5. Ó, o 3 dá para me dividir por ele mesmo e o 15 também. Então, tá lá, ó. Vou usar o 3 agora. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não dá? Abaixa ele, ok? Então agora nessa linha, ó, só tem o 5. O 5 é um número primo, dá para dividir por ele mesmo. Então terminei, ó. Agora o que acontece? Aqui, ó, você vai fazer uma multiplicação para encontrar os números primos, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então tá aqui, ó. Os números primos, você vai fazer uma multiplicação. Então, qual é o número primo entre o 12, perdão, o 15 e o 20? Vai ser o 60. Tudo bem? Entenderam? Ó, outro exemplo. Quero saber o mínimo múltiplo comum entre o 24 e o 30. Então, tá aqui, ó.
24 e o 30, é par. Ó, estou decompondo em fatores primos, ó. 24 dá para dividir por 2, dá 12. 30 dividido por 2 dá 15, ok? Então, nessa linha aqui, ó, eu tenho um número par e esse é ímpar. Então, eu vou dividir o 12, ó. 12 dividido por 2 dá 6, abaixei o 15. O 6 é par, então eu vou dividir de novo por 2, então vai dar 3. Agora aqui, ó, eu vou dividir o 3 e o 15. 3 dividido por 3 dá 1 e o 15 por 3 dá 5. O 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, ó, 5 dividido por 5, 1. Terminei. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar todos esses números desse lado, para me encontrar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, ó, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes o 5 vai dar 120. Aí você tem que fazer uma continha de vezes, tá? Um vezes o outro. Tudo bem? Compreenderam? Professor, se eu quiser fazer da outra forma dos múltiplos, também você vai fazer, não tem problema nenhum, tá? Você vai encontrar lá o 120, tá? Agora, ó, para mim parar de falar demais, vou deixar um exercício aqui para vocês fazer, tá ok? Ó, mínimo múltiplo comum entre 8 e o 10, o 8 e o 6, o 12 e o 10, o 2 e o 4, tá? Façam, tudo bem? Daí eu já volto aí com vocês.
Ok, pessoal? Fez os cálculos aí do MMC? Então, ó, isso aí foi o que nós deixei para você fazer hoje. Então, na próxima aula eu vou corrigir um desses aí, tá? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, ó, o que nós aprendemos hoje? Números primos são infinitos, tá? Lembrando que você vai fazer lá do 30 até o 50. Mínimo múltiplo comum, tá? E o desafio da cachorrinha é que tem mais duas possibilidades para você descobrir, ok? Então, ó, professor Everson, até a próxima. Estudem bem, tá ok? Abraço!